Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo preparação para um vídeo que eu pretendo gravar pra vocês semana que vem, que finalmente é o tour pela penteadeira. Eu me convenci, vocês me convenceram que eu preciso gravar esse vídeo. A minha bancada já tá ficando um pouco tumultuada, eu já pretendo até dar uma mudada em algumas coisas, então eu preciso gravar esse vídeo o quanto antes. E hoje eu pensei assim em relembrar assim, as minhas primeiras maquiagens, assim, importadas, as minhas primeiras maquiagens mais caras, assim, aquelas memoráveis que a gente tem um xodó, sabe? Hoje em dia eu tenho bastante maquiagem, vocês sabem que eu tenho bem mais do que eu preciso, mas assim, e que eu gosto muito de coisa importada, mas eu vou contar pra vocês como começou esse meu amor. Eu nunca assisti esse vídeo, mas assim, de repente pode virar uma tag. Se vocês também quiserem mostrar, é só deixar o link aqui embaixo que eu vou assistir e vou amar. E eu vou começar falando, o primeiro batom eu acho que é óbvio, eu acho que foi o de todo mundo. Na realidade, meu primeiro batom da MAC, ele não foi o Ruby Woo, ele foi o Snob. Mas eu lembro que, assim, eu comprei o Snob e eu perdi logo ele. Era a época que eu era solteira, que eu saía muito, ia muito pra boate. Eu usei ele, assim, pouquíssimas vezes e perdi. Nunca mais recomprei. Aí depois logo eu comprei o Ruby Woo. O meu é o mesmo, daquela época, sabe? Deve ter o que? Uns 7 anos, 8 anos talvez. Mas ele é o mesmo. O meu virou uma cera já, assim, mas eu continuo usando. Às vezes eu passo farsalho por baixo e depois venho com ele por cima. Mas que eu tenho hoje, o batom da MAC foi assim, a minha primeira aquisição mais ousada. Eu lembro que era na Saks, custava assim, bem mais caro do que é hoje. Eu acho que custava R$ 89, alguma coisa assim. Mas, gente, isso faz muito tempo. Eu comprei a Studio Fix da MAC. Essa minha aqui não é a mesma, claro. Eu já terminei. Essa aqui acho que é a terceira Studio Fix da minha vida. Isso porque eu parei meio que de usar de uns tempos pra cá. E mesmo assim tá um buraco, mas assim, todas as minhas ficavam assim sem o emblema. Porque eu usava muito, carregava pra tudo quanto é lado. Era assim, eu não tinha muita base. Na realidade, eu usava na época uma base da Avon, tipo de stickzinho, assim, tipo em bastão, que eu adorava. E às vezes eu usava isso daqui por cima, ou só Studio Fix. E assim, me achava a última Coca-Cola do deserto. Foi quando meu namorado descobriu alguma coisa, um site de comprar perfumes, thefragrance.net, alguma coisa assim na época, e tinha muitas maquiagens ricas, e ele comprou pra mim, né, na verdade eu que escolhi, e ele comprou esse iluminador da Dior, gente. Então, assim, a maquiagem mais rica que eu tive foi um iluminador, né, assim, não foi base, não foi nada de pele, não foi nem batom, que assim, MAC eu nem considero assim uma marca assim ultra cara, mas foi um iluminador. Apesar de eu não usar tanto iluminador na época, eu me apaixonei na realidade pela embalagem e pelo produto. Eu uso isso aqui até hoje, assim, tem um brilho maravilhoso. É o Shimmer Powder na cor Diamond Rose. É um brilho lindo, rosado, que tá super usando hoje, tá vendo? Na época ninguém dava muita bola pra ele, mas hoje em dia ele fica lindo, super delicado, tem esse fundo frio, sabe, que tá usando agora. Então, esse foi o meu primeiro produto riquíssimo depois da MAC. Nesse mesmo site, depois eu acabei comprando um blush e um batom da Yves Saint Laurent. Então esses aqui também foram os meus primeiros produtinhos mais caros, né? Esse blush eu também uso até hoje, é a cor 3, caramel. Quem me assiste lá desde o início sabe que eu era obcecado por esse blush, era um dos poucos que eu tinha, mas ele, tá vendo, ele era o tom que eu amava na época, que era esse tom assim mais terroso, sabe? Eu não gostava muito de blush rosado, eu gostava de blush assim bem terrosinho. Então essa aqui também foi uma das primeiras assim, maquiagens. Acreditem, eu tive esse blush antes de qualquer blush da MAC. Então eu usava só esse da Yves Saint Laurent e me achava. E eu comprei junto também um batom que era dessa linha. O meu era na cor, essa linha acho que até já saiu, assim, não existe mais a Fart Alevis 138, se eu não me engano.
é esse rosinha, sabe? Na época, né, usava-se muito rosinha. Na época usava-se muito Please Me. E esse batom aqui eu tive realmente antes do Please Me, né? Então, era um rosinha muito amor. E ele é um pouquinho cremosinho, mas tem um cheiro maravilhoso. E assim, esse batom tem o quê? Uns 7 anos. O cheiro continua maravilhoso, gente. Continua maravilhoso. Tem muito tempo que eu não uso, eu vou até usar pra ver assim, mas o cheiro, a textura não alterou em nada. E, geralmente batom cremoso ele tem uma durabilidade menor do que os batons assim retromate. Na época eu não tinha muita noção do que era bom e do que não era. Então eu queria comprar o que me chamava a atenção, sabe? Embalagem bonita. Então o que me chamava a atenção na época era Yves Saint Laurent, Dior, essas marcas assim. Tanto é que depois eu adquiri a minha primeira base da Dior, que foi a Dior Skin Forever. Essa base eu comprei num site chamado Loja Glamurosa. Na época, assim, ninguém meio que conhecia, era uma loja de Portugal e chegou aqui, assim, eu fiquei super feliz. Na época, a Dior Skin Forever tava começando a ficar famosa. Comprei a minha na cor 30, hoje em dia ela fica escurésima, assim, eu fico Donatella Versace, Saint-Tropez, aquele laranja, assim, sabe? Ela além de tudo, ela já oxidava na época. Hoje em dia, então, que eu sou bem mais clarinha, antigamente, né, eu ia final de semana pra praia, ficava muito no sol. Hoje eu já não faço mais isso. Hoje em dia eu não gosto tanto, porque hoje em dia eu tenho mais marcas, né, linhas finas. Então, ela marca um pouco, sabe? Ela dá uma repuxada. Acho que tem não sei se ela tem álcool na fórmula, mas eu sinto que ela dá uma repuxada na minha pele. Marca, sabe? Isso aqui, marca as linhas finas. Hoje em dia eu não gosto dela. Eu uso assim, misturada, porque eu tenho base muito clara. E às vezes eu dou uma misturada na base para dar uma cor. Na época, comparando com as bases que eu usava, né? Que era o que? Natura, Avon. Gente, era assim, mara, era uma coisa assim, meu Deus, minha pele tá super sequinha. Porque os produtos nacionais não tinham muito essa tecnologia, entendeu? Então a da Dior já ficava super seca na minha pele, apesar de não ser assim. Hoje em dia, comparando, hoje em dia existem bases muito mais sequinhas, muito mais mates, que duram muito mais, mas na época era assim, meu Deus, que base maravilhosa, olha a minha pele, sabe, tem cobertura, porque as bases daqui, eu lembro que eu usava essa da Avon de bastãozinho, era assim, ficava meio melequenta, sabe, mas a gente usava porque não tinha muita opção, né? Eu não tinha MAC aqui pra gente testar. A Saks era só online, não tinha loja física. Então, a Dior Skin Forever foi a minha primeira base rica, sabe? A minha primeira pele de princesa que eu tive. Uma outra base que eu tive na época era a Revlon Color Stay. Eu comprei logo depois da Dior Skin. E a Revlon Color Stay se deu melhor na minha pele, porque ela tinha uma cobertura mais total, sabe? E deixava a minha pele mais sequinha que a Dior Skin Forever. Obviamente a Revlon Color Stay eu terminei, essa daqui eu não terminei porque eu usava muito, eu amava demais aquela base. Não era uma coisa tão cara assim, uma maquiagem, mas também foi uma das minhas primeiras maquiagens importadas, a base Revlon Color Stay, e eu continuo gostando dela, viu? Nessa época eu tinha muitas coisas também da Maybelline, que a Maybelline vendia na Saks. E assim, era uma maquiagem importada assim, mais acessível. Então, claro, minha primeira máscara da vida foi a Colossal. Eu tenho até que jogar fora, porque essa daqui já deve ter sido o terceiro tubo, mais ou menos. Eu usei vários tubos de Colossal na época. E essa aqui provavelmente está seca, porque também tem muito tempo que eu não uso. Eu amo a Colossal e eu gosto da Colossal Waterproof, né, que é a prova d'água, e aquela que não tem aquele filtro. Então eu nunca mais achei para comprar. Eu só acho que no Brasil daquela com filtro. Então eu não recomprei, mas é uma máscara que eu recompraria. A Falsies também na época eu também tinha. Eu não lembro se eu comprei no Brasil, eu acho que não, eu acho que só tinha na época Colossal. A Falsies eu vinha comprar depois. E eu tinha essas duas máscaras da Maybelline. Claro que essas também não foram as primeiras, eu recomprei depois. A Define Eyelash, gente, eu amava essa máscara. Pena que não tem mais pra vender. Ela dava um alongamento nos meus cílios imensos, assim.
Então, eu amava esse conjuntinho, tanto essa verde quanto essa rosa. Então, eu tinha muita coisa da Maybelline, tinha delineador líquido, tinha também esse bronzer que existe até hoje, e eu gosto dele até hoje. Esse aqui é o primeiro, tá? Esse aqui eu não recomprei não, olha só o estado dele. Eu não sei se vende ainda, é o Supernatural Sun, na cor Golden Sun. A embalagem é super pobrinha, sabe? Mas na época, assim, não existia produto praticamente de contorno nessa Avon, nessas coisas nacionais, não tinha. Então a Maybelline tinha esse bronze e eu usava como contorno na época. E me achava assim, 100% precursora, 100% Kardashians, né? Eu tinha um batom que eu usava sempre, que era o Duda Molinos na cor bossa. Gente, eu terminei aquele batom. Eu achava maravilhoso. Eu lembro que eu tinha uns blushes da Vult que eu amava. Eu usava os blushes da Vult de dia e usava esse da Yves Saint Laurent à noite. Então, assim, eu não tinha muita coisa, mas eu era muito feliz com as minhas coisinhas. Aí, até então que eu comecei meio que a ficar mais atenta, mais esperta nos lançamentos, assim, eu já gostava, mas assim, não tinha também poder aquisitivo para sair comprando tudo. Até que eu realizei o sonho da minha paleta da Urban Decay, né, a minha paleta Urban Decay própria, e pasmem, a minha primeira paleta não foi a Naked, foi a de 15 anos, que foi uma edição limitada. Eu lembro que eu paguei super caro nela, porque eu lembro que ela já tinha sido lançada, já tinha sido esgotada. Eu comprei numa lojinha que eu tenho a menina até hoje, Maiara, o nome dela, e era Rainha alguma coisa. E, gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz de ter encontrado. Eu achei mara. Depois eu comprei várias coisas com essa menina também, algumas coisas de coleção da MAC. E, gente, ela é deusa, deusa demais. Ela tem, tá vendo? Toda essa embalagem eu tenho um xodó, assim, inacreditável com essa paleta. Eu nem uso direito, assim, sabe? Porque eu tenho medo de cair, de quebrar, eu não levo ela pra lugar nenhum. Eu acho ela, assim, fantástica. E as sombras são lindas, mas vocês podem reparar que são todas sombras com shimmer, tirando a preta. Né? A Urban Decay tinha esse problema que na época pra mim não era um problema. Eu já assim, era apaixonada, eu só usava uma sombrinhazinha aqui na pálpebra, eu não sabia o que era côncavo, esfumar, essas coisas, eu não sabia mesmo. Então eu achava ela maravilhosa, mas sentia falta já de alguns tons assim, uns marronzinhos, algumas coisas pra eu fazer uns looks melhores, assim, não ficar só aquela coisa, né, aquela pálpebra que a gente passava com o dedo. Não comprei a Naked porque a Naked era cara, não tinha aqui na época, não tinha Sephora, não vendia Naked Urban Decay aqui. Eu acabei comprando a Nude on Nude da NYX, que foi minha primeira paleta neutra real, assim, sabe? Diferente da Naked, foi a Nude on Nude, que tinha todos esses tons. Na época falavam, porque ela é dupe da Naked. E eu fui lá e comprei. Não era tão mais barata, na época era 30 e poucos dólares, 37 dólares, alguma coisa. Mas a Naked custava já 50 e tantos. Então, e fora que a Nude on Nude tinha um site na época, Sherry Culture, não sei se vocês lembram, gente, eu comprei muita coisa nesse site. Na época a gente queria comprar tudo, eu tinha muita coisa da NYX, eu tenho até hoje muita coisa da NYX, porque eu comprei nesse site, entregava no Brasil, e assim, eu comprava direto, comprava pó, blush, tem blushes da NYX, bronzers, então eu comprei muita coisa na época da NYX, nesse site que entregava aqui, assim, eu achava já... Meu Deus, um achado esse site. E a gente ficava já naquela época com medo da taxa. E eu comprei essa paletinha que é linda, gente. É linda. Eu gosto, eu tenho um xodózinho por ela até hoje. Não vou mentir pra vocês, eu não uso mais, assim, tem muito tempo que eu não uso. Talvez tenha ano que eu assim, use ela. Me deu até uma saudadinha, acho que eu vou até usar. Eu usava tanto esse tomzinho aqui de marrom. Tem umas sombras assim bem usadinhas. Essa aqui, ó, tem um fundinho. É um tomzinho, uma paleta que tem uns tonzinhos assim bem bacanas. E tinha sombras mates que eu já complementava essa paleta aqui. E um tempo depois eu acabei comprando a Naked 1. E foram essas as minhas primeiras paletas de sombras, assim, paletas reais, sabe? Na época não existia
existia muito essa coisa de paleta grande, sabe? Então minha mãe tinha alguns quartetinhos que eu sempre pegava os quartetos dela, ela tinha vários, assim, uns meio rosadinhos, uns verdinhos, eu ia lá e roubava os quartetos dela. Gente, eu sempre pegava as maquiagens da minha mãe, coitada. Engraçado que hoje em dia minha mãe usa muito as minhas makes, assim, eu sempre pego e dou algumas coisas pra ela, mas cara, isso é tão justo, porque eu já peguei tanta make dela, e engraçado que eu pegava sem ela me dar, né, eu ia lá e pegava na mãozona mesmo, mas assim, então me marcou muito essas duas paletas, a Nude on Nude e a Urban Decay 15 anos, assim, era meu xodó, meu amor. Eu lembro que quando chegou aqui na minha casa eu ficava, meu Deus, porque eu tirei 1000 fotos, assim. Depois, então, eu fui ficando cada vez mais antenada, aí eu acabei comprando o Professional. Esse aqui não é o meu primeiro Professional, é o segundo tubo, mesmo assim já tá no final. Eu tenho um mini ali também que tá no final. Não é o meu primer favorito, como eu já fiz um vídeo aqui e falei pra vocês. Eu gosto, mas eu não amo mais igual eu amava. Não acho que ele, sabe, minimiza tantos poros, mas na época isso aqui, gente, era o hype total. A última coisa que eu vou mostrar também foi bem nessa época, assim, do início, aquela época que eu gravava vídeos na varanda da casa do meu namorado. E naquela época, assim, eu tinha alguns blushes, eu tinha blush da NYX, tinha alguns blushes da Milani, mas aí eu não tinha paleta nenhuma ainda. Foi quando a NARS lançou essa paleta aqui, ó, de blushes. A minha nem era emborrachada aqui escrito NARS, né? Igual as embalagens da linha permanente. Mas eu arranquei tudo, porque isso aqui ficou tão feio, gente, depois de um tempo, sabe? Ficou grudando demais. Parece que deu uma derretida na borracha. Eu passei um lenço umedecido daqueles de bebês, peguei e saí arrancando. Hoje em dia, tá vendo? Não gruda nada. Ela ficou um preto. Não ficou bonita, sabe? Mas pelo menos não fica, sabe, agarrando poeira, essas coisas. E a paleta é essa daqui. Ela não tem nada mostrando pan ainda, mas assim, foi uma paleta que eu usei bastante. Tinha esse iluminador aqui que eu amava, que era o Albatroz Laguna, o Laguna bem fundinho. Tinha esse aqui que é o Gaiety Orgasm. Tem esse blush aqui que é um dos meus favoritos até hoje, que é o Luster. E esse aqui que é o Angélica. Então essa paletinha foi assim, minha primeira paleta de blush. Foi logo depois dessa época, assim, dessa paleta da Urban Decay, assim, que eu comprei. E eu tinha meio que basicamente isso, gente. E eu amava as minhas maquiagens. Claro que, assim, o vício foi crescendo. Hoje em dia eu tenho várias paletas de blush, principalmente da Tarte, que é uma marca que eu amo. Todo final de ano eu compro alguma paleta da Tarte, porque eu sou simplesmente apaixonada. E é isso, gente. Eu já falei pra caramba, né? Eu ia mostrar só algumas coisinhas. Acabei fazendo uma retrospectiva aqui maior, mostrando mais coisas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui nos comentários, se vocês não forem gravar vídeo, me contem aqui embaixo quais foram as primeiras maquiagens importadas de vocês, as maquiagens assim que vocês têm um xodó, que vocês lembram assim com carinho, quando foi mais ou menos, se tem muitos anos, se tem poucos anos, se vocês começaram a gostar de maquiagem importada agora. Me contem, vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Um beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchauzinho!